Boa noite a todos. Eu só quero agradecer a presença de todos aqui assistindo, tá? Todas as pessoas aí, alguns distribuidores que eu vi ali também no YouTube, clientes na Nihon Kohden, e também gostaria de agradecer ao Dr. Luiz Arthur por mais essa parceria aí, já estamos indo para 2 anos de parceria, né? É uma parceria muito importante, principalmente para a Nihon Kohden, que é, esse projeto é um projeto do Expertise Care, que é um projeto que nós estamos aí fazendo os testes dele há 2 anos e vamos lançar ele em março, agora do próximo ano, que é um projeto que realmente tem essa característica de levar o conhecimento para não só para os nossos clientes, né, os clientes, os milhares de clientes aí da Nihon Kohden, mas também com outro tipo de cliente também, que também não é cliente de Nihon Kohden, tá? Mas que venha a ser futuramente, né? A gente acredita que esse tipo de webinar, principalmente falando de células malignas, ou estudando realmente a questão da microscopia, ela é muito importante. A gente tem que sempre estar atualizado, as máquinas, os equipamentos de hematologia, de bioquímica, eles estão em constante evolução e a gente precisa se evoluir também, né? Por mais que ele nos ajude no dia a dia, que ele nos dá ali a rapidez de um resultado, mas existe também muitos flags, muitas informações que estão ali no laudo, que a gente, graças assim, ainda bem que existe a gente, né, que são os profissionais biomédicos, os farmacêuticos, os médicos, os biólogos, que precisam levar isso daí para uma microscopia, fazer uma análise e dar o melhor diagnóstico para o paciente. Então, tudo isso que a gente está fazendo é um investimento para vocês, para que o paciente tenha também o melhor para ele, né? Que a gente sabe que lá na ponta tem uma pessoa que depende também desse diagnóstico para levar para um médico, então um resultado muito mais preciso, e a gente entende que esse projeto tende a ajudar não só vocês, né, o pessoal da hematologia, né, os analistas, mas também ajudar também num diagnóstico mais preciso para o cliente final. Tá bom? Agradeço mais uma vez, bem-vindo, doutor Luiz, e vamos para mais uma aí, palestra aí. Agora eu vou passar a palavra para a Vanessa, que vai ser a nossa host. A Vanessa é a nossa especialista de produtos, ela vai passar algumas informações e a gente já pode começar. Com Obrigado, você, Vanessa. Obrigado. Boa aula a todos. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Como o Fábio disse, eu sou a Vanessa, especialista de produtos da Nihon Kohden Brasil, e hoje serei o host do evento. Bom, para quem nos acompanha nas redes sociais, sabe que esse ano a Nihon Kohden Corporation, que é a matriz, né, completou 70 anos de fundação. Nós somos uma empresa japonesa desenvolvedora de equipamentos médicos e de diagnóstico in vitro. E nós atuamos em mais de 120 países. Para cada década é desenvolvido pela matriz uma visão de longo prazo, que nos direciona até a próxima década. A visão de longo prazo desenvolvida no ano passado foi nomeada Beacon 2030. Como o Fábio comentou, no segmento médico nós desenvolvemos equipamentos que são ligados diretamente ao paciente, como monitores, respiradores. Isso é denominado interface homem-máquina, tendo como principal característica a conexão direta dos equipamentos ao paciente. Já no segmento de IVD, que é o diagnóstico in vitro, nós desenvolvemos equipamentos que trabalham com uma parte do paciente, que é a amostra. E uma forma que a gente viu de maximizar a experiência do paciente com os equipamentos desse segmento foi desenvolver constantemente treinamentos para melhorar ainda mais a performance dos nossos clientes, que são vocês, que trabalham na área de saúde. Então, esse webinar que vai ser apresentado hoje, ele faz parte do Beacon 2030. Tá? E a gente espera, sinceramente, que isso seja muito proveitoso para a sua atuação. Eu passo a palavra agora para o Dr. Luiz Arthur, para que ele se apresente, inicie o evento, e eu agradeço muito a sua presença essa noite. Até mais, pessoal. Dr. Luiz Arthur, é com você. Eu gostaria novamente de agradecer as palavras da Vanessa
do FAB, né, que são experts não só em tecnologia, em equipamentos. A Nihon tem uma linha de equipamentos, desde equipamentos de pequeno, médio porte, que fazem 5 partes leucócitos e são acessíveis. Procurem os distribuidores, porque teve uma colega que perguntou, eu conheço os serviços da Nihon, que o colega colocou aqui, e tem colegas argentinos aqui, Argentina, isso é muito bom para a gente, e é um prazer, né, ter parceria, ser construtor, seja de qualquer forma, trabalhar com a Nihon. Uma empresa séria, já estive por testemunha numa reunião com o presidente do Japão, 70 anos, é muito mais do que a minha idade, quase o dobro da minha idade, e eu me sinto muito honrado de falar de células malignas. Acredito que a gente vai fechar com chave de ouro, é um assunto que os colegas têm muita dificuldade, quase de forma centenária ou milenar, essas células acometem, ou essas doenças acometem os pacientes, e muitas vezes a gente não consegue salvar esses pacientes, mas nosso enfoque vai ser em morfologia hematológica, então é isso que a gente combinou com a empresa. Então, sejam todos bem-vindos, tantos colegas, já são uns 49 aqui. Eu me apresento, eu faço apresentações rápidas de mim, não fico falando tanto de mim, tá? Eu tenho especialização, mestrado, doutorado pelo Unifesp, UFPE, mas o meu enfoque é a apresentação e também acredito muito no que a Nihon faz, no que, por exemplo, outra associação que não é necessariamente privada, que é a Sociedade Brasileira, a Sociedade Americana de Hematologia faz, que é o webinars, né? Webinários, né? Webinários. Então, esse é um modelo muito bom de transmitir conteúdo, e aí sim você decidir o que é que você quer ou não quer para a sua rotina. A única coisa que você não pode querer para a sua rotina é errar uma célula maligna. Esse é um ponto-chave que a gente vai trabalhar aqui, e aí eu acho que daí eu consigo começar a minha apresentação, se os colegas quiserem me permitirem. Vamos começar. Bem, inicialmente, para falar de malignidade e de células malignas, sempre é necessário focar um pouco na hematopoiese. A célula-tronco hematopoética, a stem cell, é uma célula que tem capacidade de se autorrenovar, mas também de produzir os progenitores mieloides, conhecido classicamente como uma célula comprometida com essa linhagem, e um progenitor linfóide. Dessa célula muito jovem, que não se autorrenova, se forma o mieloblasto, que vai formar os basófilos, eosinófilos, neutrófilos e monócitos. Preste atenção, colegas, para esse braço, porque nesse braço aqui, se a gente tiver uma mutação que predispõe à proliferação de células e também um defeito de apoptose, a gente vai ter acúmulo de basófilo, neutrófilo, eosinófilo e às vezes monócito, uma doença chamada leucemia mieloide crônica. Mas, se a mutação bloquear a diferenciação celular e a gente só tiver mieloblasto, a doença vai ser a leucemia mieloide aguda. Então, isso é bem importante entender a hematopoiese e por esse ângulo. Essa mesma célula progenitora forma as plaquetas e, através do megacariócito das plaquetas, nós temos da fragmentação dos megacariócitos, ou do citoplasma dos megacariócitos, nós temos as plaquetas. Evitem isso, aqui é o termo em inglês, trombócito, a gente usa mais plaquetas, ou relacionando ou não a plaquetopenia. Aqui é o monócito, a gente não estuda tanto macrófago e células dendríticas, mas aqui sim, uma mutação no progenitor linfóide pode gerar uma doença, se tiver bloqueio de diferenciação chamada, a gente vai falar sobre isso, morfologicamente, um aspecto morfológico chamado de linfoblasto, que aí pode gerar também algumas células como natural killer, célula B, célula T e célula NK. Esses braços e essas mutações, elas são bem importantes. Então, falando de mutação, o organismo ele tem que ter um controle gigante através do ciclo celular, proteínas como P53, ciclinas, P21, que controlam essa questão de formação de células que vão proliferar, se diferenciar, morrer, que a gente chama de apoptose, e ser destruída. Quando a gente tem uma mutação, e as mutações das leucemias e dos linfomas, e até do mieloma múltiplo,
são mutações adquiridas. O que é que significa dizer? Essas neoplasias não são hereditárias, então tem casos de famílias e de pais e mães, de filhos que têm leucemias transmitidas geneticamente, então não são hereditárias. O oncogene, que é um gene do câncer, surge, a gente bloqueia, muitas vezes, a apoptose, aumenta a proliferação celular e bloqueia também aqui, muitas vezes, a diferenciação, pensando em leucemia aguda. Qual o processo final disso? Várias células iguais, a gente chama isso de clone, ou até de monotonia na morfologia, células iguais, que vão aqui, né, proliferar e se acumular na medula e no sangue. Então, esse é o grande ponto aí chave. Bem, passando por isso, agora a gente passa diretamente, sem muitos conceitos, para a avaliação morfológica das células leucêmicas. Eu trago um slide que a gente sempre usou, desde lá da Unifesp, desde 2004 a 2005, até 2003, que é a hematologia moderna, ela gira em torno da clínica, laboratório, morfologia, que é onde a gente vai se enquadrar hoje, esqueça um pouco a histoquímica, está sendo abandonada, a imunofenotipagem, que caracteriza que o blasto é linfóide ou mieloide, que o paciente tem leucemia mieloide aguda, ou leucemia linfoblástica aguda B ou T, ou até outro subtipo. A citogenética como um excelente marcador de diagnóstico e de prognóstico, e a biologia molecular com a genética molecular, que é o FISH, e a biologia molecular. Nosso foco hoje é a morfologia, baseado primeiro na clínica, no hemograma e na morfologia, e de como nós podemos relatar e principalmente caracterizar uma célula maligna. Então, esse é um ponto importante aqui para a gente. Então, começando com um breve conceito, não daqueles conceitos que vocês têm de slides só escritos, mas conceitos do que seria uma leucemia aguda, seja ela mieloide ou linfóide. Uma leucemia aguda, simplesmente nós temos um elemento celular que prolifera, é um elemento imaturo, maligno, nós chamamos de blastos. Esses blastos, eles devem estar presentes em mais de 20% na medula óssea, o que caracteriza uma leucemia aguda. Então, primeiro gravem, para o paciente ter uma leucemia aguda, ele tem que ter mais de 20% de blasto na medula óssea. Se esse paciente tiver 17% na medula óssea, junto com imunofeno ou até outro, ele pode ter uma síndrome mielodisplásica. Isso aí já vem mudando algumas coisas, depois a gente pode falar sobre isso, mas morfologicamente é isso. Agora, se no sangue periférico a gente também tiver 20, 30, 40, 50, a gente usa o sangue periférico para estudo do hemograma, para imunofenotipagem, e caracteriza esses blastos como mieloide, são blastos com características morfológicas e com os marcadores granulocíticos de percussores, ou linfóide, com marcadores de linfócitos B, T, NK e seus percussores. Existe uma leucemia que, por morfologia, a gente não consegue identificar, chamada de bifenotípica, são dois fenótipos, por exemplo, marcador 33, 13, que é da linhagem mieloide, junto com o marcador 19 e 20, que é da linhagem linfóide B. A gente tem essa característica e essa doença bem marcante, mas não é o nosso objetivo hoje aqui. Nosso webinar, ele tem por característica caracterizar as leucemias e alguns achados do hemograma e da morfologia das células malignas. Então, começando. A OMS define que uma medula óssea ou sangue periférico com mais de 20% de blastos, nós temos uma leucemia aguda. Mas, lembrando, veja que isso aqui é uma célula grande, com um nucleolo muito grande, o que torna o citoplasma escasso e basofílico, e aqui a gente chama de blasto. Na maturação normal, o blasto vai se diferenciar em promielócito, em mielócito, em meta, em bastante segmentado, vamos falar tudo sobre isso, mas na leucemia aguda, nós temos uma marca morfologicamente falando, que é o hiato leucêmico. O que é isso? Um espaço entre
o blasto e até o neutrófilo. Então, há um bloqueio na proliferação e na diferenciação dessa célula, e a gente vai ficar vendo o que, se vocês não são acostumados, vão ver que é blasto, em cima de blasto, em cima de blasto, e um ou outro neutrófilo. Então, esse é o conceito de outra dica muito boa de leucemia aguda. E aí a gente pensa, leucemia aguda cursa com alguns achados no hemograma que refletem uma insuficiência hematopoética. Mas quais são esses achados? Paciente com leucemia aguda, e não é de hoje, eu peguei um caso quinta, peguei um caso sexta semana passada, peguei sábado na pós-graduação, domingo, mais de 97 casos de paciente que tinha anemia, por insuficiência de produção de células no sangue periférico, plaquetopenia, em vários graus, 35 mil, 12 mil, então, às vezes são urgências, ou a maioria das vezes são urgências, e neutropenia, que a gente valoriza muito pouco, 7% de neutrófilos. A gente chama isso de tríade leucêmica. São 3 achados morfológicos, ou, melhor dizendo, numéricos, né, também morfológicos, que caracterizam as leucemias agudas. Agora, cabe a gente perceber se há leucocitose com presença de blastos ou não. Porque pancitopenia por si só, que é anemia, ou citopenias por si só, que aqui não é a pancitopenia, né? Anemia, plaquetopenia, neutropenia, pode acontecer no lúpus, pode acontecer em outras doenças. Nessa condição, nesse perfil parecido com leucemia, vá para a lâmina e procure blastos, procure na medula óssea, no sangue periférico, e assim vai. E conte os blastos. Essa é a nossa missão hoje aqui. Morfologia do blasto, ou dos blastos, e eu vou focar no blasto mieloide. Essa imagem é da American Society of Hematology, do Medbank, e mostra algumas coisas muito legais para a gente, que são, bem, esse blasto, veja que o núcleo, a proporção núcleo-citoplasmática está alterado, é um blasto com um núcleo grande, a maioria dos blastos tem um núcleo grande, o citoplasma, ele é escasso, mas ele é basofílico, levemente basofílico, que é azul. Esse blasto tem um nucleolo evidente no centro, mas tem outros nucleolos, é característica de blasto. E por que eu estou aqui, né, dizendo que esse blasto é um mieloblasto? É assim que a gente faz no sangue? Não. A gente caracteriza as células como células blásticas. Eu conto, por exemplo, peguei nesse hemograma 85% de blastos, contei, só que aí eu coloco a observação, presença de blastos com bastonetes, olha a setinha, de Auer. Isso direciona o diagnóstico para uma leucemia mieloide aguda. Então, claramente, tudo que a gente observa na morfologia, como bastonetes de Auer, grânulos citoplasmáticos na linhagem, direcionam, ou da linhagem mieloide, direcionam para o diagnóstico de uma leucemia mieloide aguda. A morfologia é importantíssima. Lembrando, blasto tem que ter nucleolo. E aí, continuando aqui, vamos para a citologia. Mas, como eu volto a dizer, nem todo blasto tem nucleolo, e a maioria não tem mesmo, né? Desculpe, nem todo blasto tem bastonete de Auer, e a maioria não tem mesmo. Por isso que a gente pega a lâmina e fica rodando, e não encontra o tal do bastonete de Auer. Como esse. Olha que blasto lindo, né? Aqui ele tem como se fosse um alto relevo, que é um nucleolo, aqui um outro nucleolo, um nucleolo enorme, né? E um núcleo muito grande, um citoplasma levemente, ou basofílico, podemos dizer, mais escasso, sem nenhum sinal de diferenciação para a linhagem. Então, como é que eu conto essa célula e identifico como um blasto? Essa célula aqui, eu vou identificar como um blasto, tem núcleos evidentes, mas com grânulos citoplasmáticos, né? Então, eu vou escrever no laudo blastos com grânulos citoplasmáticos. A mesma coisa essa aqui, que é o mieloblasto, mas eu nunca escrevo no laudo mieloblasto, eu escrevo blastos, ele tem uma cromatina que parece uma poeirazinha assim, ó, bem fininha, certo? Que é do mieloblasto com grânulos citoplasmáticos. Você pode colocar alguns blastos com grânulos citoplasmáticos, mas faça menção a isso. Pode colocar também blastos com grânulos citoplasmáticos.
Se não tiver, você conta. De qualquer forma, você vai contar blasto como blasto. Lembrando, nesse webinar, nós não utilizamos em nenhum momento nenhuma imagem de corante panóptico rápido, certo? Nosso corante aqui, como esse, é o Magnum Rod Gibson ou Leishman. Então, veja, os blastos no sangue periférico de um paciente como esse, eles apresentam algo mais. Primeiro, eles são todos iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Se a gente fosse contar, talvez em algum campo tivesse 20%, em um campo só, a gente já pensaria em leucemia aguda. Segundo, o blasto ele apresenta uma projeção citoplasmática, como essa aqui, ó, que você pode citar, né, além da característica do próprio blasto, e isso pode não ir na observação, que são blebs. O que são blebs? Projeções citoplasmáticas nos blastos, mostrando que existe displasia. Talvez essa doença venha de uma mielodisplasia ou não. Mas, volto a dizer, o importante é você reconhecer e contar o blasto. E aí eu trago um achado que ocorre em apenas 1/3 dos casos, por isso que eu não vejo bastonete de Auer, que é grânulo. Né? Bastonete de Auer, vocês vão ver, e eu vou explicar com mais calma o que é um bastonete de Auer em um blasto. Eu vejo um blasto com bastonete de Auer aqui e aqui. Ele tem um nuclear evidente. Né? Essa aproximação das hemácias não define que ele é um linfócito reativo, claramente. E o detalhe, o que é o bastonete de Auer? É uma aglomeração, são grânulos que vão se juntar e vão formar como se fosse um feixe, uma flecha ou um bastão, certo? De grânulos. Então, isso é mais uma evidência, você tem que colocar 90% de blastos com presença ou 10% ou com bastonete de Auer. Ou só colocar blastos na contagem diferencial e citar que existem bastonetes de Auer. Importantíssimo isso, pessoal. E aí eu começo os casos clínicos, que eu vou precisar muito da interação de vocês. Eu peço que vocês façam perguntas pelo YouTube. Eu estou aqui, vendo aqui, certo? E aqui é um caso interessante de um paciente, né? Esse paciente é um paciente do sexo feminino, 39 anos, ele apresentava um cansaço que não melhorava com nenhum tipo de repouso, nem medicamento, tinha manchas no corpo, essas manchas, depois a gente foi vendo que eram manchas hemorrágicas, pareciam hematomas, petecas são pontos hemorrágicos, e o exame de sangue periférico mostrou algo bem interessante. Exemplo, era um paciente que tinha achados clínicos um pouco inespecíficos, foram petecas, paciente cansado, é muito comum, mancha no corpo, pode ser muito comum, 39 anos, sexo feminina, mas ele tinha 74.100 leucócitos, né, muito acima de 10.000, né, ele tinha poucos neutrófilos, principalmente valor relativo, que a gente pensa em neutropenia, mas só relativa, e a máquina contou como linfócito. Espera aí, será que isso é linfócito? Bem, vamos continuar interpretando. 92% de linfócito, muito alto, 1% de monócito, 0% de eosinófilo, 1% de basófilo, hemoglobina muito abaixo do valor de referência, e aí 9,6, e plaqueta também muito abaixo do valor de referência, 48.000, ao ponto que esse paciente está sangrando. Bem, esse paciente tem leucocitose, com neutropenia, com anemia e plaquetopenia. Pode ser uma leucemia aguda? Pode. Até que prove o contrário. Se você for um bom analista clínico, você vai observar isso e vai dizer, isso pode ser uma leucemia aguda, só que agora eu vou para a lâmina, para ver se esse linfócito é linfócito, ou se fosse uma monocitose, saber se era linfócito. Monócito, desculpa. Mas aí a gente foi surpreendido, né? Quando a gente chega na lâmina, essa lâmina linda, né? A gente começa a perceber que não eram linfócitos. Não é? Das duas, uma. E aí eu vou dar a dica grave. O colega que contou a lâmina, não conheço esse colega, não sou de falar de ninguém, mas pode ter contado esses blastos como linfócitos. Então, o crime é grande. Ali é uma contagem diferencial feita por humano. Né? Então, veja a nossa contagem e a nossa correção. As células são grandes
com citoplasma escasso, né, praticamente sem citoplasma. Quando tem citoplasma, bem pouco citoplasma, nucleolos, múltiplos nucleolos. Então, eu tenho que contar aqueles linfócitos como blastos, pessoal, blastos. Ó. Todos são blastos. Então, esse paciente não tinha linfócitos. Você teria que abrir mais uma linha aqui e colocar blastos. Então, provavelmente foi o que aconteceu. Esse paciente tinha 94, 95, nesse caso não foi nem 92% de blastos. Com anemia, plaquetopenia, neutropenia, com esses blastos, não tem erro. Cuidado para não errar. Esses nucleolos evidentes, se o colega usou um panótipo rápido, pode ter errado, a gente usou aqui um GIMPSA, mesmo com essas massas crenadas, pela coloração, os blastos ficaram perfeitos. Esse aqui parece ser um linfócito, e esse aqui, blastos. Então, blastos apresentam nucleolos. Ainda hoje existem colegas que confundem, né, blastos com linfócitos e cometem erros gravíssimos, gravíssimos. Como a máquina não conta, mas dá aviso, ele deveria prestar atenção mais ao aviso, como vocês também devem prestar atenção ao aviso. Revisem lâmina de pacientes que têm leucometria alta ou baixa, normal, mas que têm anemia e plaquetopenia, e muitas vezes, quando o neutrófilo está baixo, dá essa linfocitose. E a dica da leucemia aguda é que muitas delas dão monócito muito alto. E, na verdade, não é monócito, é blasto. Vamos para o blasto linfóide. O professor John Bennett Katowski também, e o Flanders, um dos Estados Unidos, outro da Inglaterra e outro do grupo francês da classificação FAB, classificava os subtipos de LLA como LLA L1, eu não uso essa expressão, mas o que é que ele quer dizer? São blastos pequenos, observem, pequenos, homogêneos, citoplasma, praticamente nem existe citoplasma, é escasso, e representa 25% a 30% dos casos de LLA. Hoje a gente faz imunofenotipagem e consegue dizer que isso aí não é mais LLA L1. Mas qual é o grande ponto dessa classificação importantíssima de 76 e de 85? É que esses blastos pequenos, eles são tão pequenos que a gente pode confundir com linfócito. Muito cuidado nesse caso de LLA, né, no primeiro subtipo. O subtipo 2, que é o mais frequente, representa 70% dos casos de uma doença que pode ser curável em criança. Então, você pode fazer diagnóstico de uma doença que ela pode ser curável. São blastos, né? Com tamanho entre tamanho pequeno a intermediário, né? Esses tamanhos são variáveis. Citoplasma levemente basofílico, que é esse azulado do citoplasma. O núcleo é irregular, né? Mas com muito nucleolo, diferente dessa aqui. Certo? Muito nucleolo. E aqui a gente olha e diz, peraí, isso aqui é blasto realmente. Blasto com cromatina condensada, não escrevi ali, certo? A cromatina densa e condensada é aquela cromatina fechada, pessoal. Bem fechada. Muito bom. E a LLA L3, que é um grande dilema para mim, ela não é só uma LLA, ela é um linfoma de Burkitt, que vai falar isso para vocês, certo? Os blastos são grandes, eles apresentam, isso tem que ser descrito, blastos com vacúolos citoplasmáticos e nucleares, certo? E com basofilia citoplasmática. Esse tipo de leucemia, esse tipo de linfoma, quando ele leucemiza, a gente pode pensar em LLA, mas normalmente é um linfoma de Burkitt. Mas não interessa, se é 1 a 3% dos casos, tem que ser relatado desse jeito. Nosso objetivo é relatar células, não só em leucemias agudas. Todas são células malignas. Lembrando, todas as doenças malignas hematológicas, se não forem tratadas, vão resultar ou vão levar o paciente à morte. Não existe cura para essas doenças sem tratamento, salvo a LLC, que ainda a gente consegue controlar, mesmo assim com medicamento. E essa aqui é a mais difícil de todas. Pode perguntar? É o Fábio. A Graziele Fagundes perguntou, né? Nesse caso, um desvio à esquerda não escalonado é mais preocupante? Bem, nessas leucemias, como a gente tinha trocado naquela figura, não existe desvio à esquerda. Por quê? Praticamente a proliferação inteira, ou a predominância celular, é toda de blasto. 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. A gente pegou casos agora de 98% de blastos
E uma aluna me perguntou, professor, mas não tem monócito? Não, disse, tem não. Não tem não mesmo, não tem monócito. Por quê? Porque você tem blasto. Então não tem desvio à esquerda, Graziela, na verdade. Leucemia aguda, pelo contrário. Se a gente voltar aqui rapidamente e observar aquela imagem, a gente tem tempo para isso, a gente não vai ter desvio à esquerda, porque a gente não vai ter numa leucemia aguda, devido ao bloqueio, a gente só vai ter blasto, a gente não vai ter bastão que caracteriza o desvio à esquerda, nem meta, nem mielo, nem pró. Então a tendência é a proliferação de blastos. Quanto mais tempo você demorar para fazer o diagnóstico dessa doença, mais blasto o paciente vai ter. Então, desvio à esquerda não faz parte. Uma observação. O hemograma é um exame que eu sempre comparo com o ultrassom. Por quê? É um exame altamente potente. Talvez vocês não sabem que vocês andam com a Ferrari, né? Mas às vezes não sabem dirigir essa Ferrari. Por quê? Quando você escreve blastos pequenos, com um citoplasma escasso, e você pode colocar ainda que esses blastos têm cromatina densa ou condensada e são agranulares, alguém que pegar esse caso vai dizer, isso aqui é uma LLA, importante se for 1, 2 ou 3. Se você escrever blastos com vacúolos citoplasmáticos nucleares, quem pegar vai dizer, isso aqui é um linfoma de Burkitt e pode ser leucemizado. Então, daí já direciona para 2 pontos. Ou você trabalha num centro pequeno, ou até médio, ou até grande, mas daí direciona para uma hematologia ou para um hemocentro, que aí vai fazer imunofeno, já vai fazer citogenética, linfonodoplástica, e principalmente vai começar a tratar esse paciente. Leucemia aguda, por experiência que eu tenho, que pelo menos é razoável em termos de trabalho, se você deixar o paciente morrer em semanas sem tratamento. Então, a descrição morfológica é muito importante. Veja esse caso que a gente pegou, a gente publicou esse trabalho, né? Foi lá com um colega chamado Alisson. Ele pegou um caso muito atípico de LLA. Era um LLA T, quem garante isso, que é T, é a imunofenotipagem, mas o que eu achei interessante é, primeiro, o que é que tem de blasto aqui, o que é que tem de leucemia aguda? São essas células aqui, ó, eu chamo de células irmãs, são os clones. Essa aqui é a irmã quase prima, né? São as gêmeas siamesas aqui, é tudo gêmeo. Gêmeos. Ok, tudo parecidinho. Ótimo, são blastos com a cromatina delicada, esboço do nucleolo, a gente tem maturidade, mas, como a doença é linfóide, o paciente ainda pode ter sombra nuclear de Grunpest, que não é uma exclusividade da LMC, ou da LLC. Esse paciente tinha células bem pequenas, que eram células linfóides pequenas, quando foi tipada, não era tipada como blastos, e principalmente tinha célula que, se você olhasse só uma, você podia achar que isso aqui era um linfoma do manto, e não era. Né? Tem uma célula pleomórfica, né, indentada, cromatina condensada, então existe uma variação muito grande, que nessa LLA a gente poderia pensar que era o subtipo 2, né? Mas hoje em dia a fenotipagem chegou e disse para a gente que esse paciente tinha um LLA-T. O importante, pelo menos, amigos, cheguem nesse caminho da estrada da gente, que é contar isso, essa célula aqui é muito grande comparada com essa. Olha como esse exame ajuda. Essa aqui é muito grande comparada com essa. E aí são blastos. Certo? Então, tem esses blastos de LLA, né, principalmente pela cromatina. Mas na dúvida, conte como blasto. Você não quer se comprometer, trabalha no laboratório que a chefia não deixa você contar com blasto, relate presença de células imaturas. Não consigo, professor, eu posso ir mais além um pouquinho. Presença de células imaturas com características blásticas. Eu não consigo chegar tão longe. Presença de células imaturas, interroga e manda para médico, solicito a avaliação de um médico hematologista. E aí você já resolveu o caso praticamente acertando, que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, eu trouxe uma hematodica que a gente faz bastante, a leucemia linfoblástica aguda, tem blastos menores, é mais difícil de identificar, mas não foge da regra. Se você vê anemia, leucocitose, plaquetopenia e neutropenia, procure blastos, como a gente fez os blastos aqui, ó. Então, essa é uma dica, hematodica que a gente usa, muito importante para a gente começar os casos, né, a partir do caso 2. Novamente, a paciente de 22 anos, você percebe, a LLA é uma doença mais de criança, mas não é exclusiva de criança. A LMA é uma doença de adulto e idoso, mas também acomete criança.
Olha que coisa interessante, 22 anos, sexo masculino, aqui já tem queixa, uma perda ponderal de peso, né? Que é isso? Perde muito peso, perde de 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, em um tempo muito pequeno, né? Intervalo de meses, 1 ou 2 meses, né? E era um exame de rotina. Esse paciente fazia um exame de rotina, que ele tem 339 mil leucócitos, olha a neutropenia, pessoal. Eu já penso em leucemia aguda de novo, toda vez que eu vejo isso. 8% é relativo, 8% de neutrófilos, com muito monócito. Será que isso é monócito? Né? Anemia 5,1, anemia quando a hemoglobina está abaixo de 7, ela é muito grave, a gente chama de acentuada, e uma plaquetopenia de 31 mil, também muito grave. Então, plaquetopenia, anemia, neutropenia, com monocitose e leucocitose, eu posso pensar em leucemia aguda. Preciso da lâmina. Olha a lâmina desse paciente, pessoal. É impressionante. Tem tanto blasto, né, dos 339 mil, e parece ter mais blasto do que hemácia. É impressionante. Esses casos não têm bom prognóstico, esses pacientes, a gente chama de hiperleucocitose, têm tendência a fazer trombose e embolia pulmonar, que a gente chama de leucostase, mas tem jeito. Olha aí agora como você vai olhar para esse blasto e vai contar como um blasto, porque eu não consigo dizer, nem muito menos identificar a estrutura que diga é um mieloblasto ou um linfoblasto. Portanto, é contar. Então, blasto, ok. Nucléolos evidentes, citoplasma escasso, olha como se repete essa informação. E é isso mesmo. Veja que plaquetopenia, olha a lâmina, plaquetopenia, nos 2 campos que eu terei microfotografia, né? Nucléolo evidente, citoplasma é tão escasso que aqui não tem citoplasma, né? Agranular, se quiser colocar, tem colegas que têm colocado, eu vejo isso que pode ser um ponto positivo, né? A cromatina densa, e aqui a gente já fechou que tem 15%, 20%, esse paciente tem quase 90% de blastos. Bom, pontuação, nem toda leucemia tem no sangue periférico 90% de blastos. Portanto, se a gente ficar 5%, 10%, já é muita coisa. Agora, falando do promielócito, né, entrando na leucemia promielocítica, antes de mais nada, a gente está sempre falando da morfologia. E para falar da morfologia do promielócito, a gente projeta muito nos cursos como esse, nesse webinar, imagens assim. Né? Veja, a característica clássica do promielócito é ter um citoplasma hipergranular. É grânulo padedel, pessoal. É muito grande. Às vezes ele tem um halo aqui, que a gente chama de halo perinuclear. O promielócito tem um núcleo arredondado, mas é uma célula muito grande, muito maior do que o mielócito, que é o meta. E ele tem nucléolos evidentes, que caracteriza essa célula como uma célula bem imatura. Então, esses glândulos são os glândulos azurófilos primários, você pode escrever, e quando você vê um promielócito, tem 2 pontos, tem 2 caminhos a se seguir. Primeiro, vários serviços recomendam que você, inclusive o PNCQ e o Consenso Internacional, que você conte promielócitos como blasto. Isso é problema? Não. Já que isso é um consenso internacional. Eu prefiro contar promielócitos como promielócito, até porque na LMC eu também vou ter muito promielócito, não vou poder contar com blasto. Mas isso é um guideline, é um protocolo de serviço a serviço. Primeiro, identifique o promielócito, porque agora a gente começa a falar de caso. Esse caso eu lembro como hoje, a gente atendeu esse paciente na Santa Casa de Misericórdia, na época ele tinha 7 anos de idade, era o sexo masculino, apresentava um sangramento bucal, principalmente na cavidade oral, uma febre de 38,7, com palidez cutânea mucosa, e no exame de sangue periférico ele tinha uma leucometria baixa, né? 14.100 leucócitos, não é muito leucócito para leucemia. Podia olhar e dizer, peraí, isso não é leucemia. Mas tem hemoglobina 9,9, também não é uma anemia grave, é uma anemia moderada. Quando a gente tem hemoglobina entre 13 e 10 é moderada, né? Entre 8 e 12 e 10 é moderada, e tinha 59 mil plaquetas. Então, aqui a gente tem mais clínica de leucemia, ou mais clínica de infecção, de sangramento, do que simplesmente só o hemograma. Então, a gente precisava de lâmina. Quando a gente vai na lâmina, a gente encontra promielócitos, ou eu prefiro dizer, nós encontramos células com
grânulos citoplasmáticos, né? Células que têm nucléolos, mais grânulos, mais grânulos, mais grânulos, e aqui entra uma grande observação, que tem bastonetes de Auer, um sobreposto do outro, um em cima do outro, um em cima do outro, essa doença que mais faz bastonete de Auer, e que isso causa uma coagulopatia grave, tromboses, sangramentos graves, que a gente chama de CIVD, nesses grânulos, certo? E essa célula aqui, com essa observação, você deve contar promielócitos com bastonetes de Auer em forma de fogueira, se for em português. Ou se você quiser colocar promielócitos, vários promielócitos, ou contar 7 promielócitos com bastonetes de Auer em forma de ou de fogueira, ou de feixe. E se você quiser usar a expressão em inglês para a terceira opção, aí a gente coloca bastonete de Auer, né, entre parênteses, fagot cell, né, F-A-G-G-O-T-T cell, que aí é fogueira, certo? São bastonetes de Auer, um em cima do outro. Tem uma pergunta aqui do colega, parabéns, Nihon, eu acho que está parabenizando o Paulo Brandão, né? Bem, existe uma variante, e no começo a gente acha que ela é difícil, mas ela não é. É uma variante que a gente chama de hipogranular na leucemia promielocítica aguda. Eu acho uma das lâminas mais bonitas que existe. Tem hoje tratamento com ácido transretinóico se o paciente for diagnosticado precocemente. Eu vou contar um caso aqui, né? Não é inbox, mas é um caso muito importante. Essas células, elas são hipogranulares, hipolobuladas, e elas parecem aí, olha essa aqui primeira, junto com essa aqui, ou principalmente essas duas. Elas parecem um halteres, a gente pode escrever promielócitos ou blastos, pode contar como blasto, pode contar. Hipogranulares com núcleo em forma de halteres. Pode liberar assim que você vai acertar, vai mandar um recadão lá para o colega médico assistente que ele vai precisar, ou para o serviço de hematologia, certo? Esses são os promielócitos da leucemia promielocítica aguda, variante hipogranular ou microgranular. Falando um pouco da morfologia e dos granulócitos imaturos, né? A LMC é a principal doença, é um distúrbio mieloproliferativo, é uma doença que eu sempre digo, sem tantos arrudeios, é uma doença de medula óssea, sangue periférico, que tem por característica o cromossomo Filadélfia, a translocação 922, a maioria dos serviços já fazem isso, mas eles só fazem isso quando você consegue detectar que esse hemograma tem um perfil. Por quê? A gente tem aqui dados epidemiológicos, é uma doença frequente, não é uma doença rara, né? Representa quase 20% das doenças oncológicas, não é uma doença de criança, 67%, 67 anos é a média de idade, certo? E o mais importante, pessoal, é que o quadro clínico ele só surge em 50% ou 60% dos casos. Então, 20% ou até 40% dos casos de leucemia mieloide crônica vão ser diagnosticadas com um hemograma ao acaso. O que significa isso? Vai chegar no seu laboratório um paciente com 35 mil leucócitos, com eosinofilia, com basofilia, com neutrofilia, com muito meta, mielo, às vezes até pró, e você vai fazer diagnóstico de uma leucemia mieloide crônica. Eu vou dar o primeiro passo, que é, opa, isso aqui não é normal. Esse é o ponto que a gente vai falar agora. A característica da doença é leucocitose neutrofílica ou leucocitose com neutrofilia, presença de células mieloides com várias variações de maturação. O que é que eu quero dizer com isso? Metamielócito, mielócito, promielócitos, bastão, é um disease que vai desde segmentado até blasto. Eosinófilo e, principalmente, além de muito eosinófilo, basófilo, mais de 3% de basófilo, a gente pega na lâmina, pessoal, com muita prática, é 4 basófilos, 5 basófilos em um campo só. A morfologia é mandatória, se a gente não tem nenhum sinal de infecção, febre, PCR alterado, a gente pensa em leucemia mieloide crônica, que é uma doença de adulto e idoso. Então, o diagnóstico é feito com o hemograma alterado. Daí a gente vem para morfologia, citogenética, translocação 922, 95% dos casos, faz um real-time PCR,
caracteriza o BCR-ABL e começa o tratamento, que é uma doença controlável, mais controlável do que muitas outras, tanto quanto a diabetes, quanto a hipertensão, essa doença é extremamente controlável. Então, você é importante, como aqui, ó, olha aí, o ponto do laboratório, né? 20 mil até 500 mil leucócitos, eosinofilia e basofilia, como se repete, né? Aqui a gente tem a predominância da célula, primeiro neutrófilo, depois mielócito, meta, mas também tem muito basófilo. Olha aqui algumas células, né? A gente vai mostrar em outros aumentos aqui. E aqui eu vou mostrar um tubo ou dois desses que tem uma camada leucocitária. Bem, existe uma intersecção entre infecção e leucemia mieloide crônica. E aí não é tão fácil trabalhar com isso, mas com algumas dicas você vai entender como diferenciar pelo hemograma, suspeitar e liberar, pensando em LMC, já esperando que esse paciente vai fazer um BCR-ABL. Mais 50 mil leucócitos com desvio à esquerda, mais a reação leucemóide é uma reação infecciosa que simula uma leucemia só pela leucocitose, mas que tem granulações tóxicas, vacúolos toplasmáticos, corpúsculos de Dolly, segmentado, bastão, meta, mielo, no máximo, desvio esquerdo escalonado, né? A gente pensa em infecção. Mas, se a gente tem 50 mil leucócitos ou mais, com desvio esquerda, mas com aumento dos basófilos, aumento dos eosinófilos, a gente pensa em leucemia mieloide crônica. Traduzindo, infecção não faz basofilia. Muito menos eosinofilia. Basofilia nunca. Então, essa é a marca da doença. E agora, falando um a um dos granulócitos imaturos, para depois a gente entrar. O Jefferson fez algum comentário aqui, ó. Né? Professor, ontem chegou para a gente um paciente com aproximadamente 55 anos e relatou que está na coleta que estava com LMC, né? Após a recuperação de Covid. Caso super interessante, Jefferson. Acontece, né, a sobreposição entre uma doença extremamente frequente, agora com uma nova variante altamente transmissível, e que tem a LMC, que é uma doença oncológica, oncohematológica, muito frequente. Agora vamos para o promielócito. Eu falei que o promielócito tem um espaço branco entre... Preste atenção, pessoal. Esse espaço branco aqui, ó, que a gente chama de halo perinuclear, é a zona de Golgi. Ele fica entre os grânulos, que é muito grosseiro, e o núcleo. O núcleo é grande, tem o núcleo evidente, tá certo? E essa célula é hipergranular com a zona de Golgi. Isso caracteriza um promielócito. Quando o promielócito se diferencia em mielócito, eu tenho uma célula ovalada, ou recuada, né? Chama de uma célula lateral, que tem o núcleo lateral. Então, ela tem um núcleo excêntrico, normalmente não tem nucleolo. Olha a cor do citoplasma, muito grânulo, pouco grânulo, muito grânulo, pouco grânulo. Então, a cromatina é condensada, sem nucleolo, citoplasma bem mais abundante, muito citoplasma. O núcleo é oval e recuado para a periferia, mielócito. Às vezes o núcleo ele tem uma forma arredondada, mas ele fica bem colado na periferia do citoplasma ali, certo? Então, existem mielócitos assim também. Olha o metamielócito, tem que ter uma chanfradura, é maior do que o bastião, é uma célula grande, tem que ter grânulos, tem uma forma de rim, tem outras formas, certo? Citoplasma claro e não tem nucleolo, metamielócito. E agora eu consigo sim falar, o Jefferson está dando outra opinião aqui, né, falando do caso de LMC com Covid, depois pode procurar a gente, pessoal, para tirar dúvida, certo? Certo, ele está falando aqui, né, do achado da LMC e da Covid, né? No caso 4, já é um caso de LMC que tem clínica, né? Paciente, sexo feminino, 2 meses, né, com mal-estar, cansaço, perda ponderal de 5 quilos sem nenhuma dieta, em menos de um mês. Ele tinha uma esplenomegalia volumosa, que é isso, aumento do baço, isso aumenta o abdômen, e a morfologia, esse é o nosso ponto, né? Um hemograma do paciente com 250 mil leucócitos, olha a mudança de perfil de uma LMA ou uma LLA para um LMC. 87% de neutrófilos, está certo, pouco linfócito, pouco monócito, aí já tem eosinófilo normal, mas já tem 5% de basófilo. Então, se eu riscasse aqui, ó, vou riscar para vocês, ó, vou pegar aqui a caneta para destacar. Basofilia, neutrofilia relativa e absoluta,
anemia, mas esse paciente não tem plaquetopenia, a maioria tem trombocitose, preste atenção nisso. Então, aí eu já penso que se tem 5% de basófilo, é uma LMC. Eu penso, só que eu preciso ir para a lâmina. Quando a gente vai para a lâmina, aqui é uma festa, lâmina de LMC, tem que ser corada com essa qualidade, ela é linda. A gente aqui vai ter eosinófilo, aqui a gente vai ter um mielócito neutrófilo, aqui a gente vai ter segmentado, a lâmina tem segmentado, bastante segmentado, tem monócito, certo? Tem toda aquela parte que a gente falou, né? Tem outro eosinófilo, tem até eritroblasto, pode vir por estímulo, tem granulócitos imaturos e maduros. Olha outra micrografia aqui, com mielócito eosinófilo, aqui, ó, mielócito eosinófilo, a gente mostrou, um bastão, mielócito neutrófilo, mielócito neutrófilo, mielócito eosinófilo é esse aqui. Aparece muito nessa doença. Você pode contar como eosinófilo. Aqui, para mim, um bastão, aqui outro bastão, essa doença tem muito desvio à esquerda, aqui também já um mielócito, quase um pró, né, também, e a gente vai rodando, rodando, rodando até encontrar a meta, até encontrar basófilo e tudo mais. Um quiz interativo para vocês. Eu vou dar 1 minuto, não tem premiação, porque a premiação já é vocês acertarem, né? Tem que ser assim. Então, vamos lá. Quiz interativo. Eu mostro as células da seta. Primeiro, células vermelhas. Interajam no YouTube. As células vermelhas. Quais são as células vermelhas? Jefferson, né? Aqui a Patrícia, né? O professor Brandão, Graziele. Quais são as células vermelhas? Estão projetadas aí no YouTube para vocês aí. Todos vocês. Podem dizer aí, ó, interajam em vermelho. Seta vermelha. O que é? Dá um tempinho. Enquanto vocês estão pensando aí para responder, alguém já colocou. Basófilo, muito bem, Jefferson. Beleza, muito bem. Quais são as verdes? Para a gente traçar o perfil da leucemia mieloide crônica. Quais são as que estão em verde? Né? Em verde, pessoal. Enquanto vocês estão pensando, já vou para outra. Se vocês estão pensando na verde, eu vou colocar quais são as que são as células que estão na seta azul. Alguém já está no basófilo, o pessoal já está no basófilo, né? Basófilo, você saiu de lei. Então, verde, células de seta verde, células de azul, e uma célula numa seta preta. Todo mundo aí no basófilo. Vamos fazer lá o comentário, já que é LMC. Realmente, 1 basófilo, 2 basófilos, 3 basófilos, 4 basófilos, e já pensa em LMC. Né? Ótimo. Seta, característica de LMC. Tem células maduras e imaturas. Muito bem, Amanda, muito bem. Ganhou aí um brinde que é o conhecimento, tá? Muito bem preparada. Segmentado, cheio de segmentado. Essa é uma doença de neutrófilo, maduro e imaturo, e de bastão e até de eosinófilo. Falamos aqui. A azul o pessoal já está dizendo aí, deitando e rolando, promielócito. Realmente, aqui no azul, a gente vê, nessa aqui claramente tem nucléolos evidentes, eu sei que vocês adoram granulócitos imaturos e blastos, olha como bonita, blasto. O paciente com LMC não pode ter mais de 20% de blasto, não. Ele transformou para a leucemia aguda, que a gente chama de crise blástica. E quem colocou seta preta, promielócito, está aqui a resposta, acertou. É um promielócito neutrófilo, né? Em azul, todo mundo interagiu muito bem, colocou aqui, certo? Grânulos grosseiros, nucleolo evidente, promielócito, outro promielócito aqui, leucemia mieloide crônica. O que é que eu quero dizer com isso? Leucemia mieloide crônica tem de segmentado, basófilo, bastão, até blasto. Pode acontecer, principalmente na crise blástica. A gente pega esses casos. Novo quiz, né? Tem basófilo, enquanto vocês estão vendo. Primeiro, célula em azul, seta em azul, enquanto eu estou dizendo aqui que tem basófilo, que tem segmentado, que tem bastão aqui, ó, que tem bastão. Outro basófilo, aqui, ó, outro blasto. Aqui em azul, vocês que vão dizer quais são as de azul, preto, e aqui uma célula em vermelho. Vamos lá, interagindo, porque vocês estão adquirindo o perfil do hemograma e da morfologia na leucemia mieloide crônica, né? É um show aqui para vocês.
né? Que o show é de vocês, né? Então, primeiro, azul. Quem se arrisca aí já, né? Tem alguém dizendo seta azul, né? Continua com a mesma opinião. Seta vermelha, seta preta aqui. Quais são as células? Enquanto vocês estão dizendo aí, alguém já disse azul blasto, a Vanessa não conta, a Vanessa não conta, né? A Vanessa já é assessora da Nihon, mas está estudando também. Mas a Gabriela Pereira colocou vermelho bastão, excelente, eu também concordo. Aqui eu grifei, aqui era um bastão, né? Não sei se foi porque eu grifei um bastão, era um bastão, mas é uma característica da LMC. Mas o outro, aqui vermelho, que eu queria saber de vocês. Se vocês colocaram bastões, o bastão, tudo bem, né? Ainda não é o metamielócito, mas se vocês colocassem que essa célula é grande, que parece um mielócito, um metamielócito, que tem uma chanfradura aqui no meio, eu ia aceitar como metamielócito. Então, resumindo, blasto, 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 né? Essa aqui poderia ter talvez ser um pró, né? Blasto, blasto, meta, eu achei que era meta, coloquei aqui no meu gabarito, eosinófilo tem segmentado para dedéu, mielócito, promielócito para dedéu, aqui, e basófilo. Então, lâmina de LMC, clássica. Deixa eu ver na lâmina toda, né? Só a Nihon traz isso para vocês, né? Só a Nihon. E essa agora é difícil, por isso que eu só coloquei duas. Então, seta vermelha, quem quiser descrever característica, descreva depois, deixe nesse canal, chame mais seguidores, bota, como a gente fala aqui, né? Traga gente, traga colega para aprender, né? Traga gente para aprender, traga pessoas para aprenderem mais. É isso aí, eu estou no linguajar jovem, assim como vocês, mas para a gente interagir. Então, basófilo, olha o mielócito, que lindo, eu não posso nem botar vermelho, mas ela, né? O metamielócito, né? Olha aqui como ele é, uma aberturazinha aqui, meta. Vou até escrever aqui enquanto vocês estão me dizendo quais são as células na seta vermelha. Aqui eu estou colocando como meta, tá certo? Já que vocês estão gostando, a gente está indo bem. Segmentado, 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 bastão segmentado. Essa aqui para mim, tipo, vou deixar para vocês. Um basófilo segmentado e essas duas células que vocês precisam dizer. Alguém sabe? Eu não achei mielócito por conta dos grânulos. Vamos agora. Essa aqui fecha para você, meu amigo. Tem essa vermelha e essa vermelha para a gente finalizar o nosso quiz interativo e entrar nas doenças linfóides. Aí os colegas estão arrebentando. Parabéns, hein? A Evelyn, muito bem. A Márcia, muito bem. A Melissa, o Erickson, muito bem. Todo mundo acertou que é um promielócito hipergranular. Os glândulos são grosseiros, ficam no núcleo, ficam no citoplasma. A gente tem o citoplasma azul com nucleolo. Olha os grânulos grosseiros. Aqui também parece um promielócito, certo? Classicamente um promielócito. Então, vocês estão preparados aí, ó. Seta vermelha, promielócito, certo? 2 promielócitos. E daí eu parto agora. Pode perguntar. Não, o que vale lembrar também é a qualidade na coloração da lâmina, né? Para você conseguir enxergar todas essas inclusões aí, a coloração é importante, né? Usar o corante correto, né? Esse tipo de coisa. Sim. Antes de passar para a parte dos linfócitos, né, nós temos uma pergunta aqui da Patrícia. Ela pergunta, tem outra, entre aspas, expressão para se relatar aos blastos / promielócitos de leucemia promielocítica? Tem várias expressões e padrões, né? Eu posso dizer, por exemplo, que os promielócitos, sejam eles hipergranulares, que é a leucemia promielocítica aguda tradicional, essa célula é contada como promielócito, você pode colocar na sua contagem diferencial e aí fazer a observação lá embaixo de que você viu células imaturas com grânulos e bastonetes de Auger. Essa é uma forma de relatar. A segunda, eu acredito que só tem essas duas formas de relatar esse tipo de célula, é contar como blasto. Isso é uma recomendação internacional, você pode contar, e vou explicar por quê, tá certo? Contar como blasto e descrever células imaturas, faça sempre a observação com
grânulos e vários bastonetes de álcool sobrepostos. Então, você pode fazer de várias formas, ao ponto que alguém entenda que, na verdade, esse blasto que você está contando, como eu peguei de um colega médico, era um promielócito. Sabe qual é o problema? Por exemplo, a recomendação de alguns laboratórios grandes é que você conte promielócito como blasto. A dúvida, até do promielócito hipogranular, essa fotografia foi um colega meu também que cedeu, o Danilo, mas um médico amigo meu de serviço de hematologia e de terapia intensiva viu isso e ele aceitou, né, ter uma lâmina com blastos, com promielócitos sendo contados com blastos. Mas ele disse, olha, ele viu, ele foi lá e tirou foto da lâmina, depois ele viu que eram promielócitos, e daí você escrever promielócito tem uma grande diferença, porque ele vai pedir uma citogenética com translocação 15-17, tem que chegar rápido. Eu sou um paciente, que eu estou contando um caso de um paciente que estava sangrou muito esse paciente, fez trombose, fez até um hemotórico com sangramento, é um paciente muito, muito, muito difícil, com sangramento em tomografia computadorizada. Então, se você conta com blasto, ele sabia que o colega descreveu blastos com hipogranulares e hipolobulados em forma de halteres. Aí ele pensou, tudo bem, isso é uma leucemia promielocítica, mas era melhor que eu tivesse contato com promielócito. Essa é a minha recomendação. Por quê? Na hora que o médico foi pegar, ele já direcionou. Agora, demorou o exame de citogenética, a paciente era muito grave, principalmente, fazia um sangramento de sistema nervoso central, esses grânulos geram muito sangramento, e ela morreu. Então, esses pacientes ainda morrem muito. Essas são as formas. Agora, os serviços utilizam várias formas, dentre elas, uma é contar promielócito com blasto, que eu, na minha opinião, acho melhor contar com promielócito. Agora, dica final, descreva a célula que você está vendo, se é um promielócito hipergranular ou hipogranular. Não sei se eu respondi a pergunta, doutora Vanessa, mas seria mais ou menos isso. Quanto à coloração, né, você vê que a coloração aqui é de alta qualidade, eu fiz essa microfotografia, a gente só pode trabalhar ainda mais quando a gente fala de linfócitos anômalos e reativos, principalmente os anômalos, com coloração de alta resolução, Meigrovod, Gimpsa, coradores de lâmina, SPS, ou que é que traduzindo, máquinas que fazem lâminas, ou tudo que você pensar, Leishman ou Wright, menos panótico, porque realmente vocês vão ver o prejuízo, como é grande, e não visualizar, endossando o comentário do Fábio. Bem, agora a gente fala de linfócitos e das doenças linfóides maduras. Hoje a gente chama as neoplasias, que antigamente eram neoplasias linfoproliferativas crônicas, a gente chama de neoplasias de células B maduras. Aqui a gente tem linfócitos de vários tamanhos, mas todos são normais. Ó. Um linfócito pequeno, um linfócito maior, um linfócito mais arredondado, um linfócito um pouquinho azul, que é o normal. O nosso objetivo agora é ajudar vocês na sua rotina e nesse webinar, que vocês devem assistir depois também. Nós já temos batendo recorde aqui, né, de 70 pessoas participando, ótimo. É que o neutrófilo, o linfócito reativo, ou se vocês quiserem ainda chamar ele de atípico, pode chamar, tem uma população de células dentro de uma lâmina heterogênea. Vocês vão ver o que é isso. A gente tem formas variáveis de célula, também tanto com núcleo, e tanto no que se refere ao citoplasma, e a característica principal do citoplasma é aumento de citoplasma, basofilia citoplasmática, e às vezes as hemácias vão se aproximando e mudando a forma. O linfócito anormal ou anômalo é o termo da tradução do consenso internacional, que se refere a um linfócito maligno. Então, quando eu escrevo no laudo linfócito reativo, eu estou claramente dizendo para o médico que esse paciente tem um quadro reacional, que é mais próximo de virose, um quadro viral. Quando eu escrevo linfócito anormal ou linfócito anômalo, eu estou dizendo que essa população é homogênea, ele pode ter um núcleo cerebriforme, clivado, em trevo, e várias formas que a gente vai mostrar para vocês, e que isso é maligno. Então, essa nossa responsabilidade hoje é muito grande. Pensando que nós não vamos falar todos, mas nós temos 13 tipos de linfócitos anormais,
ou anômalos. Então, nós temos 3 doenças diferentes diagnosticadas pelo sangue periférico, imunofenotipagem e outros exames importantíssimos, já que são doenças linfóides, muitas vezes por biópsia de linfonodo. Então, aqui, claramente, o linfócito reativo, eu não vou ficar toda hora falando disso. Essa imagem a gente mostra que, como o linfócito ele abriu o núcleo, ele tem um nucleolo, mas isso aí não é blasto. Por quê? A diferença, para você nunca mais esquecer, é que a hemácia se aproxima e muda a forma do núcleo. A hemácia se aproxima, muda a forma do citoplasma. O citoplasma parece um ameboide, parece uns braços assim, ó, ele fica para lá e para cá, para lá e para cá. O citoplasma tem a margem azul, ou ele é todo azul, que a gente chama de basofilia citoplasmática. Essa é a característica do linfócito reativo. Então, vamos para um caso clínico que vocês vão entender algo que você não pode errar. Inclusive, esse caso clínico foi um caso interessante, que o colega não contou linfócito reativo, o médico bateu na porta dele e disse, olha, esse hemograma, o médico era amigo dele, esse hemograma é de uma criança, né, adolescente, mas não tem linfócito reativo, tem uma coisa errada, aí veja a lâmina, e aí vocês vão ver o que aconteceu. 19 anos, sexo masculino, sentindo mal há uma semana, dor de garganta e fadiga. Dor de garganta, a gente já pensa em pedir alguma orofaringe, que vocês vão ver que foi pedido. Febre, parece um processo infeccioso. Linfadenopatia, que é aumento do linfonodo cervical. Por favor, qualquer um de vocês que estão aqui assistindo a gente, não chame aumento do linfonodo de íngua. Isso aí é coisa popular, é o paciente que diz para você. E ele tinha leucocitose com linfocitose. Isso é característica, a linfocitose acima de 5.000, de doença linfóide, maligna ou não. Não tinha anemia, então esquece. Não tinha plaquetopenia, esquece leucemia aguda. Né? Não tinha basófilo, por enquanto, ninguém está falando de basófilo, neusnófilo. Esquece NMC com linfocitose, doença linfóide. Transaminase elevada, vocês vão ver que tem explicação para uma transaminase estar quase 10 vezes o valor normal. A cultura de orofaringe foi negativa para a bactéria que causa muita orofaringe, streptococcus, é beta-hemolítico, excluiu bactéria, e aí a lâmina fechou o diagnóstico. Assim, ó, bah, agora é com você, diga o que é que o paciente tem. Os linfócitos vão mudando a sua forma com a proximidade das hemácias, o núcleo desse linfócito não é igual a desse, que é o que eu falei, eles vão mudando, ó. Esse citoplasma aqui é bem basofílico, esse é mais basofílico ainda, esse aqui aparece muito na dengue, mas esse caso não é de dengue, e a lâmina acabou gerando uma confirmação de uma doença chamada por ter 3 critérios, linfocitose absoluta, né, com esses linfócitos reativos, linfócito reativo no sangue periférico, essa é a doença que faz mais linfócito reativo no sangue periférico, e por isso que o médico pediu para voltar e ler, ele leu, ele viu mais de 70% de linfócito reativo, não teve outra. Pediu sorologia para Epstein-Barr e o diagnóstico foi de mononucleose infecciosa, está aqui escrito. Uma doença tratável, que o vírus tem tropismo por orofaringe e fígado, é a doença do linfócito reativo, mas também acontece na dengue, e assim vai. Então, como nosso objetivo aqui é morfológico, primeiro o linfócito reativo para vocês. Ó. Olha aqui, ó. Não é uma célula plasmática, é uma célula hipergranular, os linfócitos reativos podem ser linfoplasmostoide, e claramente, pessoal, no laudo, eu conto os linfócitos reativos na diferencial. Eu conto segmentado, linfócito reativo, monócito, eosinófilo, basófilo, lá em cima, bastante, assim vai. Então, essa célula muito hiperbasofílica é linfócito reativo, como essa também, ó, são linfócitos reativos, olha como são, alguns granulares, eles mudando suas formas, e aqui é linfócito reativo, claro. Então, morfologia na LLC, essa é a mais fácil de todas, vocês não vão errar nada disso. A LLC é uma doença clonal, que para a gente é importante a gente saber que é uma doença de adulto e idoso, não tem nenhum caso no mundo, nem vai existir, de LLC em criança. Então, você vê o linfocitose absurda em criança, então é outra coisa, não é leucemia linfocítica crônica. É uma doença muito assintomática, só 10 ou 20% tem sintoma, então o diagnóstico, novamente, é pelo hemograma.
Monotonia celular. Essa parece com 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 essa. Olha as sombras nucleares de Grunberg, né? Que você pode colocar como sombra nuclear. É um resto de célula depois que você fez o esfregaço que se rompeu. Pá. Mas eu vou trazer um caso para vocês que vocês vão adorar. Olha aqui, ó. Olha que caso legal. Né? Um paciente de 72 anos, idade de LLC mesmo, sexo masculino, fez um check-up anual, só uma vez por ano, sentiu mal, não, né? eu estava se sentindo bem, desculpa, não tinha adenomegalia, esplenomegalia, não tinha nada alterado, mas quando vai para o hemograma, você coletou, o técnico mandou para você, fez a lâmina, você vai olhar a lâmina e o hemograma, 82 mil leucócitos, num paciente sem anemia, sem plaquetopenia, com linfocitose, 95% de linfócito, neutropenia relativa e presença de manchas nucleares. Linfócitos pequenos e maduros, amigos. Olha lá, os linfócitos são pequenos, todos iguais. Ó. Essa é a lâmina que a gente fica só apertando o botãozinho de linfócito, e conta, e conta, e conta, e conta. E a sombra nuclear aqui é o que deve ser relatada. Só e somente isso, sem erro, na LLC. Prolinfócito, vou dar só uma dica prolinfócito. Quando a gente tem mais de 55% dessas células no sangue, a doença deixa de ser LLC e vira uma prolinfocítica. A dica do prolinfócito está aqui. O nucleolo é central, ele é uma célula grande, basofílica, e o nucleolo fica no centro. Ou, às vezes, recuado na periferia. Normalmente é só um nucleolo. Olha aqui, um, e assim vai. Cromatina intermediária, densa, né? Uma célula grande que tem um nucleolo central. Tricoleucemia, tricoleucócitos, hoje o pessoal escreve no laudo, né? É presença de 77%, 7%, 8%, 10% de células ou de tricoleucócitos ou de células com projeções citoplasmáticas, né? Doença de pancitopenia, monostopenia, esplenomegalia, mas olha o caso. Você tem um paciente aqui com 48 anos, sexo masculino, ele tinha dor de cabeça, dor abdominal, fraqueza, esplenomegalia, essa doença faz esplenomegalia volumosa, mas a lâmina diz tudo. Né? Eu peguei um caso com os colegas e aí, isso aqui, professor, só uma, não é só uma não, aparece todas cabeludas. Todas são projeções, com projeções citoplasmáticas. E como é que você vai primeiro interpretar? Anemia, plaquetopenia, leucócito normal, o aspirado meduloso, você veio seco, não ajudou a gente, então o diagnóstico vai para o sangue e depois para a fenotipagem. São células com citoplasma franjado, cabelo arrepiado, né? E você descreve linfócitos com projeções citoplasmáticas, o núcleo normalmente pode ser oval, mas é de linfócito maduro ou redondo, e aí acabou. Tricoleucemia, olha aqui a célula Vision, olha, 1, 2, as projeções citoplasmáticas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo linfócitos cabeludos. E é assim que a gente vê a lâmina, né? A lâmina todinha cheia de linfócitos, né, com projeções citoplasmáticas. Essa doença é a doença, talvez linfóide, é difícil dizer, uma doença das mais graves que a gente já viu. A gente chama de síndrome de Sézary, tem um acento aqui. E a síndrome de Sézary tem fases, a micose fungóide é a fase inicial, porque o paciente aparentemente parece ter uma alteração de eritrodermia, que é a infiltração cutânea de linfócito. Essa eritrodermia vai se tornando generalizada, a doença é muito agressiva. O detalhe é a célula. Qual é a célula de Sézary? Né? Ou Sézary, foi descrito por um francês, né? Então, tem a clássica característica que é o nucleolo em forma de cérebro. Então, esse nucleolo parece um cérebro, tem uma entradinha aqui. Não é fácil, pessoal, não é fácil, mas é prática. E, às vezes, o nucleolo é como se fosse dobrado, ele é convoluto, ele vai dobrando dentro do outro, tá certo? Dobrando. Eu vou mostrar outras Sézary aqui, ó, depois para vocês, certo? Acho que eu tenho, não sei se eu trouxe, mas a clássica forma de Sézary é essa aqui. A gente pegou um caso de Sézary, eu lembro como hoje, de um paciente que chega no hospital de doença infecciosa. Esse paciente tinha 15 mil leucócitos, a gente viu 3, 4 células de Sézary, foi biopsiado, veio como inespecífico. Depois de 3 dias, ele evoluiu para 130 mil leucócitos, 90% dessas células todas dobradas com essa entrada, e ele morreu.
fase de micose fungoide, virou a síndrome de César-Rie, muito grave. Outra doença altamente agressiva de linfócitos anômalos, que nós chamamos esses linfócitos de células de Burkitt, né? O linfoma de Burkitt, lembrando que é um linfoma. Então, uma célula grande com nucleolos evidentes, principalmente com basofilia citoplasmática, e a característica que você descreve é células linfóides com vacúolos citoplasmáticos e nucleares. O Burkitt é uma doença muito agressiva, associada ao HIV, principalmente ao HIV, mas também a alguns pacientes africanos, né, que é o tipo africano. Linfoma folicular, né? Olha como a gente falou que iríamos falar de vários tipos de linfócitos anômalos. Esse linfócito ele tem um núcleo clivado. O que é clivado, pessoal? É partido no meio. Olha isso aqui. Esse diagnóstico era o paciente que tinha 48 milocócitos, anemia, plaquetopenia. Quando eu peguei esse caso, me mandaram, eu olhei para essa célula e disse, rapaz, isso é um linfoma um linfoma que tem o núcleo clivado, o linfócito é maduro, eu só preciso dizer que tem células linfóides, percentual, né? Tantos por cento de células linfóides com núcleo clivado. E aí eu fechei, né? Abri um caminho, melhor dizendo que eu fechei, abri um caminho para a imunofenotipagem para fazer diagnóstico de linfoma folicular. Essa é a mais difícil de todas. Eu gosto dessa célula porque eu gosto de coisa difícil, né, de investigar. Né? Eu acho que vocês vão gostar também. Né? Um paciente de 55 anos, masculino, olha como o paciente se apresenta, com a leucopenia, às vezes com a leucocitose, isso aí tem 2.600, com anemia e plaquetopenia. Quem olha isso, leucemia aguda, isso aí está tão grande. Professor, isso aqui é um blasto, tem massas em alvo. Não era nada disso, eram células linfomatosas grandes, elas pareciam dentes aqui, ó, chama de indentação, e o citoplasma escasso. Você descreve, né, a porcentagem, 10% de linfócitos anômalos com indentações. São as células linfomatosas do manto. Você não precisa escrever isso, você tem que escrever a descrição clara e dizer a porcentagem. Pode ir na observação. Aqui nós temos as células vilosas do linfoma esplênico da zona marginal. Esse foi um caso de um aluno residente médico que pegou, era um paciente idoso com esplenomegalia maciça, 75% de linfócitos, né? E esses linfócitos eram anômalos, vilosos, e olha que detalhe, né? A gente publicou como a Giant, né? A célula vilosa gigante, né? É a célula gigante. Essa foi a publicação que a gente fez na Blood. Mas essa foi a microfotografia dele. Ele trabalhava no norte do Brasil, viu os linfócitos com essa forma que você vai relatar, né? Linfócitos, 75% de linfócitos anômalos, vilosos, com projeções citoplasmáticas polares. Se você quiser tirar, dizer para o médico, isso aqui é um linfoma esplênico da zona marginal. Veja que essa aqui também tem, certo? E vai ter outras nesse campo ou em outro campo que vai apresentar essas vilosidades, né, em base de célula, nas extremidades. É como se você estivesse puxando a célula assim. Então, esse é o linfoma esplênico da zona marginal. Bem, esse aqui é um problema, porque essa doença não tem cura. Né? Primeiro, se você não prestar atenção na epidemiologia, você vai dançar, porque eu já vi muita gente escrevendo linfócitos em forma de flor, onde não era linfócito reativo. Então, a leucemia linfoma de células T, que é agressiva e incurável, só representa 2,5% dos casos, né? Só 2,5% dos casos desses pacientes que têm HTLV, desenvolvem essa doença. Então, essa não é uma doença comum. Eu já vi colegas pegarem aqui e colocar que tinha linfócitos reativos. Esse linfócito, ele está em forma de trevo, somente esse. E não vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4, vai ser 5. Ele tem lesões ósseas, hipercalcemia, os linfócitos anômalos têm forma de trevo, você pode colocar. É assim que a gente descreve. Isso a gente chama de ATL, leucemia, linfoma de células T associada ao HTLV. Graças a Deus é só 2,5%, porque é uma doença muito agressiva. É um linfoma extremamente agressivo. Um dos mais agressivos é
o linfoma difuso de grandes células. Essa é difícil, pessoal. Garanto a vocês que se vocês contarem como blasto, vocês não estão errados, porque são células linfomatosas grandes, com nucléolos evidentes, citoplasma escasso, e aí a gente não tem como não contar, às vezes, como blasto. E aí eu faço um resumo aqui para vocês, para a gente finalizar, que você pode escrever um linfócito anômalo com o núcleo clivado, você vai estar escrevendo lá para o médico assistente, ou hematologista, melhor dizendo, que isso aqui é um linfoma folicular. Linfócitos anômalos com núcleo cerebriforme, síndrome de Sézary, célula de Sézary. Pode escrever célula de Sézary também, entre parênteses. Linfócitos anômalos em forma de trevo, flower cell, ATL ou HTLV. Linfócitos anômalos com núcleo convoluto, que é dobrado, pode ser Sézary também, ou pode ser outro ponto de linfoma, pode ser esse Sézary aqui, certo? Linfócitos anômalos com projeções citoplasmáticas vilosas, a gente chama de esse aí seria um linfoma esplênico da zona marginal, né? Se vocês colocarem, que eu não coloquei aqui, linfócitos anômalos com indentações, você vai lembrar o linfoma do manto. Se você colocar linfócitos anômalos com manchas de Grön-Pest, LLC, tem que ter menos de 10% de prolinfócitos. Linfócitos anômalos com um nucleolo central prolinfócito. E ainda existem os linfócitos, a presença de linfócitos grandes e granulares, que é uma patologia, é uma leucemia específica. Então, existe mais de 13 tipos de linfomas, e aqui eu estou dando para vocês, e vou deixar aqui para vocês, mesmo com esses rabiscos, certo? A apresentação e o detalhe desses tipos de descrições morfológicas. Então, me desculpe pelo tempo que eu acho que posso ter excedido aqui, talvez mais de 1 hora, mas eu agradeço aqui, muito obrigado, graças, merci, thanks, né, domo arigato, em todas as línguas aqui, e deixo tanto os meus contatos de WhatsApp, de LinkedIn, como de Instagram, como o da Nihon, e principalmente sigam, né, que isso é muito importante, o YouTube da Nihon, que é uma empresa que tem 70 anos no mercado e no Brasil é líder nesse segmento de hematologia. Muito obrigado a todos, obrigado, né, o Fábio novamente, a Vanessa, e até a próxima. Professor, eu que agradeço aí mais uma brilhante apresentação. Acho que o volume de informação passado aí, eu acho que superou as expectativas, as nossas expectativas também, eu acredito que o pessoal que está assistindo também, e assim, vai ficar gravado, né, no nosso canal do YouTube, depois a gente tem que fazer algumas edições, aí a gente disponibiliza isso daí no YouTube para que vocês assistam novamente, porque a gente entende que é bastante informação mesmo, né, a qualidade das imagens, como eu falei, da questão do corante em si, as células ali, os nucleolos estão muito perfeitos, muito evidente ali, e por isso que eu falo sempre, né, de utilizar sempre um corante bom. A máquina de hemograma, ela é um auxiliar para você, ela ajuda você na rotina para o que é normal, e o que é anormal, nem sempre a máquina está contando errada, ela sempre vai te jogar um flag, alguma coisa para alguma suspeita, porque vocês viram a quantidade de informação que tem numa célula, né, que às vezes uma máquina, né, não consegue identificar isso daí, né, principalmente as manchas de Grünpert, né, essas vilosidades aí no núcleo, tudo. Então, assim, confiem sim sempre na máquina de hemograma, né, seja ela qual for a marca, e toda vez que ele gerar um flag, levem para a lâmina, né, utilizem o seu conhecimento, porque é muita informação, né, o equipamento, às vezes, ele vai te ajudar em 80% da sua rotina, mas tem sempre aqueles 15, 20% ali que vai precisar da sua atenção, vai precisar levar para uma lâmina, descrever as células, né, como o doutor colocou aí, para que o paciente tenha um melhor resultado e um melhor tratamento, né? Isso que a gente espera aí, como a Vanessa falou, do Beacon 2030. Então, assim, nós sempre estaremos fazendo aí webinars, principalmente com o Dr. Luiz Arthur, né? Eu sou fã dele, acho que o Márcio, a Vanessa também é fã, né? Um conhecimento, assim, sensacional. E vamos para as próximas
aulas aí, a gente combina direitinho. Essa aula aí foi uma votação, né, que nós fizemos no Instagram, e foi a que teve mais votos aí, e vamos para as próximas lives, próximos webinários aí, tudo para que vocês enriqueçam aí o conhecimento da lâmina, né, e obtenha sempre o melhor por paciente, né, que ele está ali, né, ele não conhece, ele está esperando ali alguma coisa que às vezes está nas nossas mãos, né, então vamos sempre pensar no paciente final ali para que ele tenha o melhor diagnóstico possível. Vanessa, quer falar alguma coisa? Sim, só complementando, né, aqui a gente falou um pouquinho sobre os leucócitos, mas outro segmento ali da leitura de lâmina que é muito deixado de lado hoje, que a gente vê, que é a série vermelha, né, e a série plaquetária. Nós temos aqui no canal alguns vídeos falando sobre isso. Então, não somente os leucócitos, né, o hemograma em si é muito importante, essa leitura de lâmina, né. Eu vou, só para não estender muito, eu só vou agradecer a todos pela presença, né, nesse dia tão quente, numa quarta-feira, 7 horas da noite. Agradecer ao Dr. Luiz sempre passa muito conhecimento para a gente, é sempre muito bacana esses encontros. E ao nosso time de distribuidores, equipe de marketing, a Newslab, Lizenhais, a equipe de TI, que sempre nos apoia nesses eventos. Claro que tem a gente aqui na linha de frente, mas também tem um grupo muito importante que fica por trás aqui das câmeras e que nos ajudam bastante para que esses eventos ocorram. Agradecer aos nossos clientes também, né? Nossos isso que eu mais ia de falar 1.000 agora. clientes, né, no Brasil. Isso que eu ia falar agora, e agradecer Obrigado aos pela nossos confiança. clientes. Com certeza. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. E, novamente, né, estamos aí nas redes sociais. Se vocês quiserem nos seguir, nós temos canal do YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Estamos abertos a sugestões de temas futuros e, precisando, estamos sempre à disposição. Gratidão e até o próximo evento. Obrigado. Boa noite para todos. Obrigado, doutor. Tchau, tchau.